Bem-vindos a mais uma história aqui do canal Florestas Assombradas. Para você que gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, deixa o like e muito obrigado. A gente que fala de histórias assim, a gente tem que ter muito discernimento e os pés no chão para não falar besteira, para não sair falando o que não deve, inventando história, e o canal não tem esse propósito. A gente que já teve situações assim consegue discernir na maioria das vezes. Porém, a gente sabe que existem situações de cansaço extremo e coisas que podem acontecer que às vezes se remetem a alguma situação espiritual, mas não é. O caso que eu vou contar para vocês aqui, eu não tenho a certeza absoluta, porque na data, na ocasião ali, eu estava bem cansado, muito baqueado. Então pode ser que eu viajei, que eu tive um sonho, meio acordado, meio dormindo, a gente não sabe. Mas foi bem interessante, o final acabou sendo engraçado. Eu estava em uma fazenda para fazer a guarda de uns equipamentos, fui convocado aí pela empresa, pois na mesma data, no fim da tarde, ladrões aí teriam tentado se apropriar de algumas coisas, segundo o funcionário. Então cheguei pelo local, já era noite, por volta de 20 horas, fui até o local citado, fiz ali uma vistoria, uma varredura nos arredores, para me certificar de que não havia nada e nem ninguém pelo local. A partir daí eu me posicionei a mais ou menos uns 100 metros do local, de modo que eu fiquei com a retaguarda protegida, de modo que eu fiquei invisível, veículo coberto com algumas vegetações ali, apenas no visual daquele local que estava o equipamento. Era uma encruzilhada, e por volta de meia-noite, né, o que chama atenção é mais o horário, que geralmente é o horário que mais ocorre coisas estranhas, que é meia-noite e 3 da manhã. Para quem já esteve muito no mato e tem experiências com isso, sabe o que eu estou falando. E eu percebi que naquela encruzilhada onde estavam aquelas coisas, estava passando uma espécie de carruagem, algo muito esquisito, como se fosse um caminhão de carroceria aberta com algumas pessoas em cima. E eu pensei, puxa vida, que povo folgado, né? Voltou aqui de caminhão em cima da carroceria, não é possível. Fiquei ali por alguns momentos olhando aquilo, né? Por alguns segundos até aquele negócio cruzar a estrada ali, naquele cruzamento, naquela encruzilhada. Fiquei me perguntando o que será isso. E eu via claramente esse negócio passando todo apagado, né? Com o pessoal em cima, em torno de 3 ou 4 pessoas em cima assim. Era noite, porém não era uma noite tão escura, então a gente conseguia discernir mais ou menos o que estava vendo. E quando aquilo passou a estrada, que sumiu do outro lado, eu pensei, eu vou ter que mostrar que tem gente aqui, né? Enfim, paguei de louco, fiz o que eu devia fazer e fui até o local. Chegando no local, não havia sequer um rastro na estrada. A estrada estava de modo que não tinha passado ninguém devido à chuva que caiu dias anteriores. Não havia rastro naquele local que eu vi esse suposto caminhão. Nem sequer o caminhão existia, pois o tempo que eu levei para chegar até lá, se alguma coisa tivesse passado ali realmente, eu ia visualizar ao longo da estrada. Então foi uma coisa bem estranha, interessante. Até hoje eu não consigo entender se de fato alguma coisa passou ali ou se eu estava apenas viajando na maionese e sonhando devido ao extremo cansaço, não é? São diversas histórias, muitos casos que ocorreu comigo, com pessoas próximas ou pessoas que também mandam pra gente compartilhar. Se você gosta disso, acompanhe o canal, que a gente sempre vai ter alguma coisa aí para contar para vocês. Beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo.